gente está ao vivo aqui agora. É um prazer enorme contar com a presença de todos aqui. E eu fico muito feliz de estar praticamente abrindo o FIB, né, nessa primeira leva de painéis, para discutir um tema tão atual, tão relevante para o nosso país e que se tornou ainda mais central agora com a pandemia de Covid-19. Como a Aline falou, o tema desse workshop é Democracia Digital e Participação Popular, lições para um Brasil pós-pandemia. Bem, meu nome é Otávio, eu faço parte do LAPIM, que é o Laboratório de Políticas Públicas e Internet. Nós somos um think tank, um centro de pesquisa, de ação, sediado aqui em Brasília. E para organizar esse painel, a gente também contou com a parceria da Glenda, que faz parte da Conexão Malunga, lá da Bahia, né? O pessoal da Bahia está forte aqui hoje. E que ela também é nossa relatora e co-organizadora aqui do painel, está aqui com a gente. Mas, indo direto ao tema da nossa mesa redonda, a gente sabe como que a pandemia afetou não só o nosso dia a dia dos brasileiros, mas o próprio funcionamento da democracia brasileira. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa mudança foi o próprio processo legislativo. Pela primeira vez na história, o Congresso Nacional está tendo sessões virtuais. E não só o Congresso Nacional, mas câmaras legislativas do Brasil inteiro estão passando por isso também. E, ao lado desse processo de discussão e deliberação, existe também a própria participação dos cidadãos na política, que também foi transformada, a interação do parlamento com o povo, do poder com o povo. Isso também foi afetado. E se antes a gente já via um movimento de avanço da internet e das plataformas digitais sobre a democracia, a pandemia, então, colocou o pé no acelerador desse processo de digitalização e quase que forçando para o ambiente digital vários espaços, várias dinâmicas, várias interações próprias da democracia, que até então eram feitas em grande parte de maneira presencial. E o nosso objetivo aqui hoje é olhar para esse cenário antes, durante e também depois da pandemia, para o futuro, e refletir como que a internet, como que as tecnologias digitais estão impactando a democracia brasileira, seja na relação dos legisladores com o povo, seja no funcionamento da própria democracia, quais são as vantagens, os riscos, os desafios que essas tecnologias trazem para a democracia. E também quais são as lições, quais são os aprendizados para o futuro que essas experiências de digitalização que a gente está vivendo hoje, quase uma digitalização forçada, por assim dizer, o que elas podem ensinar para a gente sobre o futuro da democracia brasileira, sobre o que tem vindo por aí, Como é que vai ser daqui para frente? Para responder essas perguntas, a gente juntou aqui um super time de especialistas de vários setores da sociedade, um grupo bem multissetorial, e que estão mergulhados nessa discussão e que vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre esse cenário agora no futuro. E, bem, sem mais delongas, vou apresentar esses nossos painelistas. A primeira a falar vai ser a professora Cristiana Freitas, representante da comunidade científica e tecnológica. Ela que é professora da UNB, lá no curso de Gestão de Políticas Públicas, lidera o grupo de pesquisa sobre Estado, Regulação, Internet e Sociedade, o GERIS. A Cris tem um pós-doutorado em Políticas Públicas e Governança Digital pela Universidade de Nova York, e é membro fundadora e também pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Além dela, temos também o Wilson Gomes, do terceiro setor, ele que é doutor em Filosofia, professor da UFBA. O Wilson também é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que é uma rede de laboratórios e pesquisadores nessa área de democracia e tecnologias digitais. Também com a gente está o Luiz Quimaide, representando o setor empresarial. Ele que é cientista político, fundador e CEO do Bússola Tech, que é a primeira startup que buscou justamente criar e fortalecer comunidades para a transformação digital no poder legislativo. O Luiz também desenvolveu o conceito de Legistec, que é um ecossistema para a transformação digital legislativa. E, além dele, a gente conta também com a presença da Fernanda Campanucci, que é o terceiro setor, ela que é diretora executiva da Open Knowledge Brasil, jornalista de formação, mestre em educação pela USP, doutoranda em administração pública e governo pela FGV de São Paulo. Também tem uma vasta experiência com políticas e projetos inovadores no município de São Paulo. E, por último, mas não menos importante, o Cristiano Ferri, representante do setor público, ele que é o diretor do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados e um dos idealizadores do portal e-Democracia. Ele é doutor em Ciência Política e Sociologia pela UERJ, mestre em Políticas Públicas pelo King Mary College, em Londres, e pesquisador do Centro para a Governança Democrática e Inovação da Universidade de Harvard. Bem, depois dessa breve apresentação, queria desejar boas-vindas a todos e todas ao nosso painel. E como é que vai funcionar a nossa mesa redonda? Bem, nesse primeiro momento,
Cada um deles vai ter aí até 10 minutinhos, 10, 12 minutinhos para falar, dar sua opinião sobre o tema e tentar responder essas perguntas que a gente jogou aqui no começo. E, em seguida, a gente vai abrir espaço para as perguntas do público. E, enfim, você que está aí assistindo, vocês podem mandar suas dúvidas, perguntas, comentários para a gente aqui no chat e que a gente vai passar para os painelistas. Bem, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Cristiana, agradecer mais uma vez pela participação. Mesa tão especial com vários colegas, amigos queridos do NCT, da Open Knowledge Brasil, Bússola Tech. As perguntas do Otávio são muito provocadoras mesmo, né? Eu fiquei pensando aqui no que falar, depois das perguntas todas, né, recebidas e tal, e uma em especial ficou me martelando, assim, como a internet tem sido usada para aperfeiçoar a democracia. Eu confesso que a minha primeira reação foi questionar um pouco, assim, qual democracia, né, e me colocar uma outra pergunta, na verdade. Como a democracia se fortalece com a internet, se o que a gente tem visto hoje é justamente o contrário, né? Qual é o papel da internet nisso tudo? E quando eu falo nisso tudo, eu estou falando do processo que a gente tem vivido de corrosão do modelo de democracia liberal, do processo de retorno a valores tradicionais, de retorno a sistemas autocráticos, totalitários, aquela ideia utópica da internet e das tecnologias, de uma forma geral, como um instrumento que viria a garantir a democracia, ela já não existe mais, né? O que a gente vê na realidade é o contrário. São escândalos que mostram para a gente toda hora a violação do direito à proteção dos dados pessoais, a invasão da privacidade, crise econômica, uberização do trabalho, uma perda progressiva dos direitos dos trabalhadores. E talvez a crise que mais interessa a gente aqui agora é a da corrosão profunda desse modelo político de democracia liberal, que eu acho que leva a uma ascensão de valores tradicionais, de valores diferentes daqueles conhecidos da democracia. Então, isso tudo é fato, né? A modulação de comportamento, a modulação de políticas por meio da internet, cada vez mais presente. Isso tudo avança rapidamente. Então, a pergunta dentro desse contexto, que eu acho que seria bastante pertinente, é como a gente pode continuar falando em democracia, como a gente pode continuar falando em democracia digital. Ainda que seja difícil, eu acho que a democracia, como disse nosso mestre Wilson ano passado, ela não é um dado, né? A democracia é uma tarefa. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que buscar caminhos para que a democracia continue viva. E um dos caminhos, eu acredito, é o do desenvolvimento de inovações democráticas. Eu vou, então, focar nisso, me atendo mais especificamente às inovações voltadas para o parlamento, que é o assunto aqui da mesa, né? Que são aquelas desenvolvidas para estimular a interação dos parlamentares com o povo, com os cidadãos, que foi o que o Otávio pediu para a gente discutir aqui mais especificamente. E aí, dentro desse contexto de inovações democráticas, eu vou focar nas práticas de crowd law, né, que são as práticas de produção colaborativa de leis, que são voltadas especialmente para o parlamento. Então, a grande pergunta que interessa aqui é a seguinte: como essas práticas de produção colaborativa de leis podem colaborar para fortalecer a democracia? Então, esse é o nosso tema central aqui dos meus 10 minutos. Espero que eu consiga fazer tudo a tempo. Em 2018, eu comecei essa pesquisa, na verdade, né, foram 2 anos com a Beth Novak, lá na Universidade de Nova York. Outros pesquisadores estavam lá nessa época, inclusive o Konopak, que eu encontrei outro dia num evento da Bússola Tech, o Luiz estava lá também. E a ideia dessa pesquisa era a gente mapear todas as iniciativas de crowd law nos vários países do mundo. Eu fiquei meio que com um mapeamento da América Latina e Caribe. Quem tiver interesse em acessar essa base de dados, ela está na plataforma do Latino, e aí são 2 N's, latino com 2 N's.net, e também o próprio catálogo de crowd law que a gente criou lá na Universidade de Nova York, que é crowd.law. Tá? Tem um artigo meu também que acabou de ser publicado na Contracampo, que é exatamente com esses resultados desse mapeamento, para quem tiver interesse. Bom, então, especificamente em relação a crowd law, o que a gente encontrou nesse mapeamento? Na América Latina e Caribe, a gente tem 49 inovações para essas práticas de produção colaborativa de leis. Dessas 49, só 13 produziram resultados efetivos. Ou seja, só 13 delas realmente alcançaram
os seus objetivos. Reuniram cidadãos, produziram colaborativamente um projeto de lei, e esse projeto realmente se tornou lei, de fato, depois, né? Então, 13 iniciativas são 26% do total. Vocês podem ver que é um percentual bastante pequeno, perto do universo, né, que a gente pesquisou. Então, gente, o que a gente vai ver com isso, que isso mostra que tem muitos fatores, não só os tecnológicos, mas os políticos, econômicos, culturais, de cultura organizacional, de cultura política, são vários condicionantes que interferem no alcance dos resultados pelas inovações. E agora, com a pandemia, né, e talvez por causa dela, a gente esteja vendo um uso mais intenso de tecnologias, para fazer os parlamentos continuarem funcionando, para fazer o Brasil funcionar, o mundo funcionar, todas as esferas da nossa vida estão cada vez mais dependentes do uso da internet. E aí a grande pergunta é, mudou alguma coisa para a democracia? O fato da gente agora ter sessões remotas, mudou alguma coisa para a democracia? O fato da gente ter tido que usar o digital com muito mais intensidade do que a gente usava antes, fortaleceu em algum momento, de alguma forma, a democracia? Então, como o Otávio sugeriu, eu queria pensar rapidinho como era o mundo pré-pandemia, dentro desse campo, né, da internet política, como era essa situação nos parlamentos há 5 anos atrás. A gente fez uma pesquisa em 2015, até o CRIS ajudou muito, viabilizou essa pesquisa, na verdade, né? Depois dela a gente fez várias outras que foram confirmando alguns resultados, e o que a gente descobriu naquela época é que uma das maiores críticas dos cidadãos aos parlamentares é que eles não usavam as redes sociais, né? Que eles não tinham o costume, a tradição de usar as tecnologias para uma interação maior, mais efetiva com os cidadãos. Agora, 5 anos depois, a gente vê que isso mudou completamente, né? Então, os parlamentares têm aplicativo, acessam as redes sociais direto, têm assessores que fazem isso, eles viram como é importante se identificar ou identificar a percepção dos cidadãos nas redes, viram que eles também são monitorados pelos cidadãos nessas redes. Então, um problema que existia 5 anos atrás, hoje vai existir cada vez menos, que é o dessa comunicação via internet. A pandemia colaborou para essa mudança, sem dúvida nenhuma, porque com ela veio uma urgência da gente usar o digital, mas não foi a pandemia sozinha que causou essa alteração de percepção dos parlamentares de 5 anos para cá. A mudança maior foi na maneira como eles passaram a encarar o fazer política. Então, incorporar recursos tecnológicos passou a ser importante. Os parlamentares passaram a perceber que, inclusive politicamente, era muito bom para eles estarem em contato direto com a população na internet. Só que isso não significa que a democracia esteja mais forte, né? Não significa que as demandas dos cidadãos estão, de fato, sendo atendidas, consideradas, não estão entrando na agenda política, não estão participando de fato dos processos decisórios, né? E aí eu trouxe um exemplo para ilustrar aqui a minha ideia central, que é do projeto de lei, né, que foi construído numa mobilização gigantesca, super bem articulada, por várias organizações, redes, coletivos, que foi o Nossas, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, o IBASE, o Instituto Marielle Franco, que foi a tentativa de se produzir colaborativamente um projeto de lei para garantir a indenização aos profissionais de saúde que morressem ou que ficassem incapacitados permanentemente pela Covid, né, de pelo menos R$50 mil para eles ou seus herdeiros, em função dessa pandemia e de todo o trabalho que eles têm feito. Então, o projeto de lei foi colaborativamente construído, é um bom exemplo de crowd law, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, mas no mês passado foi vetado integralmente pelo presidente da República. Então, esse é um caso onde a gente percebe que as inovações democráticas são importantes, são fundamentais, é fundamental a gente ter esses desenhos institucionais novos, esses desenhos em rede, para se pensar como fortalecer a democracia, como trazer as demandas dos cidadãos para o poder público, mas, infelizmente, elas não garantem o fortalecimento da democracia, né? E como é que a gente fica, então? Qual é a situação agora e qual é a situação pós-pandemia? A gente continua a pesquisa, que começou em 2018, aqui na UNB, com o Gerise, com todo mundo que está com a gente. É um cenário que não dá ainda para a gente, né? Afinal de contas, a gente não tem bola de cristal, nem é a nossa intenção. Mas eu, sinceramente, acho que o que vai mudar, né? Sinceramente, acho que vários processos parlamentares vão ser alterados, vão ficar mais ágeis, é capaz da gente ter mais transparência, é possível que a gente tenha uma economia de recursos,
se assim os parlamentares quiserem, né, tiverem vontade política para isso. Mas não vai existir necessariamente um fortalecimento da democracia em função desse uso mais intenso das tecnologias. Você otimiza processos, mas a qualidade da democracia envolve outros fatores que não apenas o uso desses recursos, lógico, né? Isso porque a forma tradicional de se fazer política se adapta aos recursos disponíveis num determinado momento. Se você não muda a mente das pessoas, se não muda a cultura política, nada muda, né? Então não vai ser uma nova política porque a gente passa a usar mais a internet. Na verdade, é uma velha política com uma nova roupagem, né? Em vez da gente fazer articulação política, né? Em vez dessa articulação acontecer nos corredores, na hora do cafezinho, no estacionamento, ela vai acontecer no WhatsApp, por e-mail e nas outras formas possíveis no ciberespaço. O que tem que mudar, de fato, é a nossa cultura política e, com ela, a vontade de fazer a democracia acontecer. Eu vi uma matéria, né, com a Patrícia, ela é diretora de inovação lá da Câmara, e ela previu isso, um cenário híbrido, que é mais ou menos o que já está acontecendo, né, onde as sessões vão ser presenciais, vão ser remotas. Só que isso é muito pouco para a gente dizer que a qualidade da democracia vai se alterar em função disso, né? Muda a maquiagem, mudam os procedimentos, mas não muda a cultura política que a gente já conhece. Então, na verdade, a pandemia ela impôs práticas digitais que já eram possíveis, eram acessíveis antes, mas a pandemia meio que obrigou todo mundo a usar os recursos, né, que já existiam, assim como a gente está fazendo na educação, assim como estão fazendo nas empresas, em quase todas as esferas da vida, a gente está se digitalizando forçosamente, né? Até nas festas, né, que agora são no Zoom. Para quem gosta, né, porque realmente falta muito, né? Aglomeração física não é aglomeração no Zoom. Bom, gente, então, finalizando, espero que eu esteja dentro do meu tempo, Otávio também perguntou para a gente qual é o maior risco agora. Eu acho que o maior risco é o mesmo que existia antes. O maior risco é da gente construir essas inovações democráticas, como aconteceu agora com o exemplo que eu dei da Rede Nossas, e elas não chegarem a lugar nenhum, elas não gerarem os resultados necessários para que a democracia realmente se fortaleça. Então, nesse sentido, eu acho que o maior desafio nosso é justamente descobrir como criar uma sintonia entre interesses, uma sintonia entre poderes, uma sintonia que possa vir a fortalecer, de fato, a democracia tão fragilizada nesse momento da nossa história. E aí, para fechar com a pergunta central do debate, né, qual será o papel das tecnologias digitais nos processos democráticos? Eu diria que as tecnologias elas vão ser cada vez mais presentes, cada vez mais intensamente, a gente vai ver cada vez mais resultados na esfera política, advindos do uso da internet e de outras tecnologias disponíveis, mas isso não vai acontecer necessariamente a favor da democracia. Né? Isso a gente vê hoje quando se usa a internet para fazer candidatos, não afinados com a democracia, nem considerados nas campanhas, mas vencerem eleições. Né? Então, sim, a tecnologia vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, mas não necessariamente colaborando para que a democracia se fortaleça. Eu acho que aí cabe a nós, cabe àqueles que acreditam na democracia, tomar para si essa tarefa de manter a democracia viva no Brasil e no mundo. É isso, gente. Obrigada. Muitíssimo obrigado, professora. Acho que a senhora tocou no ponto nevrálgico da questão, né? E é muito interessante ver isso, que, em grande medida, a cultura política não mudou, só mudou a roupagem, mas não tanto as práticas, né? Vamos acompanhar aí para ver o que vai acontecer. Bem, passo agora a palavra para o professor Wilson. Professor, é contigo. Ok, prazer estar aqui, prazer estar falando com vocês, apesar da distância, mas mediado tecnologicamente, o que também é muito interessante. Bom, eu ia preparar uma coisa para dizer, mas naturalmente eu sempre mudo tudo depois que eu falo, depois de Cris Freitas, então vou mudar aqui novamente o que eu ia falar, e vou juntar com o que ela estava falando. Eu acho que a primeira coisa para dizer é o seguinte, na minha opinião não existe democracia digital. Na verdade, nem existe democracia. O que existe, na verdade, são estados democráticos, instituições democráticas, grupos democráticos, mais ou menos democráticos, depende da intensidade com que esses grupos e essas instituições se entregam a essa função básica de funcionar democraticamente. O que eu quero dizer com isso, para além do paradoxo? É que democracia digital não é uma coisa do mundo, assim como democracia, é um conjunto de ideias, de princípios, precisa se encarnar em instituições democráticas, em governo democrático.
democracia é o uso de tecnologias digitais para a democratização de estados, de instituições e grupos, ou seja, para fazer instituições, estados e grupos ainda mais democráticos, se eles quiserem ser democráticos. Eu falo isso porque chegando a uma fase um pouco assim do desencanto, né? Havia uma fase que dizia para tudo, a democracia, o digital vai transformar a democracia completamente, e eu fico com medo de chegarmos numa fase sombria e dizer, olha, não mudou nada, inclusive a democracia piorou, logo a democracia digital não resolveu o problema. Mas a democracia digital não resolve o problema, porque não existe democracia digital, mas se governos deixam de ser democráticos, deixam de ser tão democráticos, diminui o seu grau de engajamento na democracia, de compromisso com a democracia, naturalmente o uso de tecnologias para fazer isso vai diminuir. E aí até divergiria um pouco da última frase de Otávio, dizer que não mudou a cultura política. Eu acho que nos últimos tempos, no Brasil e boa parte do mundo, mudou a cultura política, no sentido de que é uma cultura política menos democrática no Brasil e em alguns outros lugares. Né? Ela de alguma maneira, ela conspira contra princípios básicos da democracia, contra a transparência, contra a participação, contra a deliberação pública, né? E as formas digitais com que você pode produzir essas coisas. Transparência, mais abertura de dados, mais participação pública, mais formas de acolhimento da opinião do cidadão, mais formas de engajar o cidadão com os seus representantes, né? Mais formas de valorizar a posição do cidadão nas lutas concorrenciais no interior do Estado. Então, se essas coisas diminuíram, não diminuíram apenas no digital, diminuíram em toda parte. Inclusive, paradoxalmente, o digital nunca ofereceu tantas oportunidades para governos, para instituições, para a própria esfera pública, para, digamos, um uso democrático dos seus elementos, dos seus recursos. Isso que é uma coisa que eu acho que é importante dizer. Eu fico parecendo que já me fizeram várias vezes perguntas que a democracia digital está nos frustrando nesse momento. Prometeu uma entrega e não consegue fazer essa entrega. Na verdade, os elementos e os recursos são disponíveis. O que pode ser usado, tudo que pode ser usado para produzir mais e melhores democracia, do ponto de vista digital, também pode ser usado para produzir piores democracias ou para desdemocratizar a sociedade. O mesmo recurso que você usa para poder produzir transparência, pode usar para poder vasculhar a vida do cidadão, por exemplo, e para produzir mais dominação, no caso, né? Então, isso é importante para entender a ambiguidade e a complexidade da ideia de democracia digital. A democracia digital não substitui a democracia, ela auxilia boas democracias, né? E se nos Estados Unidos houve certamente um regresso entre o padrão de democracia digital na era Obama para o padrão de democracia digital na era Trump, né? O recuo de recursos foram desativados, instrumentos foram desabilitados, etc. No Brasil, aumentou até recentemente os recursos de governo digital, por exemplo. Mas o vírus democrático posto no governo digital não necessariamente foi mais intensificado. Quer dizer, uma série de recursos de participação social, de oferta de inputs do cidadão para o centro do governo, não apenas em forma plebiscitária, aquela democracia de apertar botão, mas no sentido mais amplo, de formas deliberativas de participação, foram todos desabilitados. Você praticamente não vê hoje iniciativas novas de democracia digital. Bom, isso quanto ao governo e a relação entre estados democráticos e democracia digital e cidadania. Mas se você olhar do outro ponto de vista, do ponto de vista da esfera pública digital, e acho que já superamos há algum tempo a ideia de que havia uma esfera pública que acontece nos espaços públicos da sociedade e havia uma outra forma alternativa digital, acho que é uma crescente digitalização da esfera pública. E a esfera pública digital não é um elemento secundário, mas o centro da vida pública, do mercado livre de ideias e tal. Então, essa esfera pública que é central, ela também padece nesse momento. Porque não é só o governo que tem baixa convicção democrática, o aumento de uma diminuição da convicção democrática do governo. Há, na minha opinião, também
baixa convicção democrática da população. Eu sou de uma geração que sempre louvou a participação popular, a intensidade, buscava-se a participação popular, se reconhecia o déficit democrático de participação popular, e agora nós estamos vendo que a participação popular não necessariamente produz sujeitos mais tolerantes, mais flexíveis, mais pluralistas, mais abertos, mais dispostos a ouvir os outros e a considerar suas razões. Não é a abundância de informação que produz um cidadão melhor, nesse sentido de mais tolerante, mais avesso ao fanatismo, ao dogmatismo. A esfera pública brasileira, a esfera pública digital brasileira, nesse momento, por causa da polarização política, por causa de uma série de outras questões, o fenômeno das bolhas, das afinidades ideológicas, etc., tem produzido cada vez mais dogmatismo, cada vez mais fanatismo, cada vez mais ódio político, de todos os lados. Tá? Antes que alguém diga que isso acontece apenas de uma aba da democracia. Então é isso. Na minha opinião, neste momento, e a pandemia apenas mostra isso, mas não é a pandemia que faz qualquer diferença com relação a isso, há menos democracia digital disponível, menor número de experiência de democracia, menor número de projetos de democracia digital governamentais ou de instituições da política. Por outro lado, há também uma menor qualidade democrática da esfera pública digital. Mas isso não é para ser culpa disso, não é o digital. A culpa disso é a democracia. Democracias regridem também, né? Pessoas suicidam a democracia, pessoas desistem da democracia, pessoas têm momentos que têm baixa convicção democrática. Então, nesse momento estamos assim, mas vamos voltar. É isso. Bem, muito obrigado, professor. Eu achei bem interessante sua fala, até no sentido de que o digital ele não define necessariamente a qualidade da democracia, né? Isso vai depender de outros fatores, como a própria cultura, a vontade política, e de modo que a tecnologia é uma ferramenta que pode ser usada tanto a favor quanto contra, né? E que a história tem mostrado que essa visão que a gente tinha da tecnologia, quase como se fosse uma panaceia, a tecnologia não vai resolver os nossos problemas, né? Bem, passo agora a palavra para o Luiz. Luiz, você pode ligar sua webcam aí? E o Luiz, que é o representante do setor empresarial. Vocês me veem? Me escutam? Perfeito, está perfeito. Fique à vontade, pode falar. Obrigado, Otávio. Obrigado ao Lapin, a todos organizadores desse evento. É um prazer falar depois da professora Cristiane, depois do professor Wilson. Aquele desafio, né? Resta muito pouco para a gente complementar as falas tão interessantes que eles fizeram. Então, agora eu vou fazer uma digressão. Vou trazer a minha fala para um foco mais internalizado dentro das instituições legislativas, principalmente no Brasil. Pegando alguns pontos do que a professora Cristiana e do que o professor Wilson falaram, eu gostaria de trazer uma provocação inicial. O que a gente está vendo agora, durante a pandemia, não é um processo de aprofundamento de uma democracia digital dentro do parlamento. Ela é uma situação emergencial quando as casas estão utilizando de diferentes artifícios, por exemplo, soluções de videoconferência como essas que a gente se utiliza, para manter padrões mínimos do processo legislativo, do processo deliberativo. Então, é importante a gente fazer essa separação do que é um processo estruturado, que vem acontecendo ao longo dos últimos anos em algumas casas, desse processo de ruptura que acontece em razão da pandemia, para preservar vidas, e a partir disso usa-se a tecnologia para tentar manter aqueles mesmos processos que aconteciam de uma forma offline. Então, com base nisso, eu puxo uma frase que o Otávio falou, que é: pela primeira vez na história, muitas casas legislativas no Brasil e em outros países descrevem dessa forma a deliberação remota. E não é algo que a gente deve olhar com desimportância, porque quando a gente analisa esses processos de transformação digital dentro das casas, a gente nota que esses processos ao longo dos últimos anos nunca atingiram com tamanha profundidade e centralidade a atividade política. Eram soluções, projetos, ideias que transformavam
atividades que davam suporte à atividade política, que disponibilizavam mecanismos de participação, que disponibilizavam uma maior transparência, mas nunca atingia a dinâmica política entre os parlamentares. E isso aconteceu agora, durante essa pandemia. E necessitou-se que essas casas fizessem uma adaptação muito profunda. Então, algo que é preciso que a gente traga essa provocação. E quando a gente fala de um parlamento mais digital, que use intensivamente a tecnologia, por essa razão a gente não está falando de um parlamento necessariamente mais aberto ou mais democrático. É simplesmente um parlamento que se usa de ferramentas tecnológicas, por exemplo, como agora, para manutenção das suas atividades, como era antes, ou para resolver problemas internos, administrativos, que não necessariamente vão impactar o relacionamento do cidadão com o parlamento. É importante que a gente entenda, na hora dessa discussão, pensar a arquitetura desse tipo de projeto, entender como a tecnologia está sendo utilizada dentro do parlamento. Será que a tecnologia está sendo bem utilizada no parlamento, naquela vertente da representação do parlamentar? Será que a tecnologia é bem utilizada na hora do processo deliberativo, dentro do processo legislativo, que é o core business, que a gente fala da Casa Legislativa? E, por último, será que a tecnologia pode ser utilizada durante a pandemia, por exemplo, para que o legislativo exerça aquela função muitas vezes esquecida, que é a da fiscalização do poder executivo? São provocações. E hoje, o Brasil assume um papel muito interessante, porque tanto Câmara e Senado estão liderando esse processo de transformação durante a pandemia, levando os seus trabalhos para o remoto e se adaptando ao longo dos últimos meses. É muito importante a gente notar também que hoje esse processo não é algo simplesmente liderado pelo Poder Legislativo Federal no Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem, desde março até hoje, 169 câmaras municipais deliberando de alguma forma. A gente tem 23 assembleias legislativas. Se a gente olhar a população que está sendo representada, na esfera municipal, que é aquela mais pulverizada, 30% da população do Brasil está sendo governada por deliberações remotas. Agora, qual o formato dessas deliberações? Uma coisa que causa muita preocupação é o espaço do debate, da construção de consensos, que são as comissões, na sua grande maioria, não estão funcionando remotamente, ou estão funcionando em caráter não deliberativo, apenas um caráter de audiências públicas, o debate, mas sem tomada de decisão. E todas as decisões vão diretamente ao plenário das casas. E isso é algo que impacta diretamente na participação social dentro do processo legislativo, seja do cidadão, de uma organização do terceiro setor, seja das empresas que querem participar também do debate. Então, é necessário que a gente pense quais as soluções tecnológicas e se elas existem para suprir esse déficit de participação que a gente tem no contexto de pandemia. Aí, pensando numa provocação, será que é razoável a gente manter um modelo como esse no contexto onde a pandemia já esteja superada? Será que é razoável manter um sistema híbrido, como muito bem a Cristiane mencionou da fala da Patrícia, lá da Câmara dos Deputados? A gente ainda precisa decidir esse processo. Por exemplo, uma provocação que a gente fez num debate recente da Bússola Tech foi pensar, será que, por exemplo, em casas estaduais e federais, a gente não poderia pensar numa racionalização do tempo do parlamentar, que ao invés dele ficar viajando do seu distrito eleitoral até a capital para participar do processo legislativo toda semana, de terça a quinta, será que ele não poderia racionalizar, ficar mais tempo na base e fazer uma deliberação virtual, se necessário, e ficar mais tempo também na capital, aproveitando melhor o seu tempo, possibilitando que ele construa coalizões, que construa maiores consensos com seus pares? São outras provocações. Agora, o que é importante a gente notar que a atividade presencial do parlamento, ela ainda é muito importante. Por exemplo, eu, como cidadão, preciso ter a capacidade de chegar no parlamentar
seja o famoso cafezinho no corredor, e falar para ele meu ponto de vista sobre um determinado projeto, ou sobre uma determinada pauta. O digital não supre isso. Por exemplo, existem soluções que buscam conectar melhor o parlamentar com a população pelo meio digital. Mas pela experiência que a gente vê, esse tipo de solução desqualifica o processo de participação, uma vez que esse tipo de canal vai ser utilizado para fazer um cyber advocacy, campanhas massivas de convencimento do parlamentar. Aquele cafezinho, aquela conversa, aquela troca que é no pessoal, ela deixa de acontecer. Então, a gente precisa pensar nesse tipo de mecanismo. Para encerrar minha fala, eu acho que seria muito importante a gente pensar aqui no papel desse ecossistema empreendedor, que hoje está auxiliando essas casas legislativas a, por exemplo, tornar o seu processo legislativo mais transparente, a disponibilizar soluções como essa que a gente usa hoje para conversar, para manter a atividade legislativa funcionando. Agora, é importante que o servidor público e os parlamentares puxem para si essa responsabilidade. Por exemplo, é muito comum vermos casas legislativas municipais e estaduais que implementam soluções para o aumento da transparência do processo legislativo, das atividades legislativas, mas permitem que essas ferramentas caiam em desuso na casa. Então, você acessa o portal da casa buscando entender quais soluções, quais projetos estão sendo deliberados, e você vê que aquilo foi descontinuado. Então, a minha mensagem final o digital sozinho não vai solucionar todos os nossos problemas, e ele também não é a razão de todas as nossas preocupações. A gente tem que entender a arquitetura do que a gente quer solucionar, entender quais problemas a gente precisa solucionar para aquele usuário interno da casa, que é o parlamentar, já que ele está operando a dinâmica do processo político numa democracia representativa, e um usuário final, se a gente puder chamar assim, de um governo digital, o cidadão. Então, quais demandas esse cidadão precisa ter atendidas no seu cotidiano, na sua atividade democrática? Então, eu deixo essas provocações finais, tentar encerrar dentro do meu tempo para debater com os colegas. Obrigado. Uma excelente fala, Luiz. Inclusive, eu achei muito interessante que você trouxe o fato de que a pandemia, por mais que tenha mantido muitas vezes o plenário dessas casas, as comissões especiais parlamentares, elas foram suprimidas muitas vezes, né? Isso cria um déficit na participação, né? E será que estão sendo discutidas ferramentas, formas para superar isso? Bem, eu passo agora então a palavra para a Fernanda Campagnucci, da Open Knowledge, e, enfim, agradeço mais uma vez a participação do Luiz. Fernanda, é contigo. Muito obrigada, Otávio. Realmente foram falas muito complementares e que trouxeram aí reflexões profundas sobre a natureza da crise que a gente está vivendo na democracia, né? Do que a gente está falando quando a gente fala dessa redução da participação. Então, eu queria fazer uma fala aqui que também é complementar, mas que tem um foco mais específico na questão da informação e da tecnologia como instrumentos de participação. Quando a gente fala de democracia, a gente fala de reduzir a assimetria de informação, né? É uma fala muito recorrente e não é uma novidade. A informação, ela é um ativo importante para a participação, ela é, na verdade, um requisito, algo sem o qual não se participa, mas não é uma novidade do meio digital, né? Sempre foi um desafio a assimetria de informação. E eu diria agora que a gente está falando de duas assimetrias. A gente está falando da assimetria de informação propriamente dita, como o Wilson tinha falado, né, sobre a gente não está falando necessariamente de excesso de informação, mas a gente está falando de quais informações são importantes para quais atores, né, quais ainda estão do lado de dentro dos governos, dos parlamentos, como silos ali presos. Essa é uma simetria de informação, e a outra simetria é sobre
apropriação mesmo da ferramenta. A gente costuma ouvir muito que a ferramenta, a tecnologia é só uma ferramenta, sem discutir o objetivo, sem discutir os usos, ela não é nada, mas eu resisto um pouco a essa fala. É claro que a tecnologia por si não é suficiente, mas se a gente não discutir qual tecnologia e como essa tecnologia está sendo implementada, também criamos um problema de assimetria. A infraestrutura digital, ela é uma camada da democracia, das nossas instituições, dos governos, enfim. A infraestrutura digital, ela é uma camada que demanda participação tanto quanto a camada das tomadas de decisões sobre as políticas públicas, sobre o planejamento. A gente deveria encarar esse investimento na infraestrutura digital como a gente encara outras políticas públicas importantes. Então, porque ela é decisiva para reduzir essas assimetrias, né? Só para dar um exemplo, a gente falou muito sobre essa transformação digital forçada que o Otávio mencionou no início. No caso da Covid-19, e na Openology a gente tem acompanhado desde o início o grau de transparência que os estados e municípios têm conseguido dar. E um cenário que a gente viu, por exemplo, foram os governos implementando painéis de tecnologias e aplicativos e coisas para dar a mesma solução que todos precisavam, que é ampliar a transparência, ampliar o acesso à informação sobre as coisas que estavam acontecendo. Mas a gente viu uma replicação de investimentos, de tecnologias fechadas, proprietárias, quando, na verdade, a gente poderia estar compartilhando as soluções encontradas e desenvolvidas por um governo com outro, né? Pensar numa infraestrutura digital como um bem comum que pode ser compartilhado. E isso é muito importante também quando a gente fala no parlamento digital. Já existiram iniciativas antes de pensar essa ideia de um consórcio, de pensar tecnologias que são distribuídas para as câmaras menores, por exemplo, e eu sinto que isso está perdendo, a gente está perdendo o foco com isso, né? A gente não está mais acompanhando como a gente acompanhava esse assunto há 10 anos, e a gente está sujeito aí à implementação de qualquer jeito aí, desengonçada de soluções que depois vão tornar a informação mais fechada, ou então mais difícil de compartilhar, com menos interoperabilidade. Então, tudo isso para dizer assim, eu estou reconhecendo esse debate, né, importantíssimo sobre a qualidade da participação e o que a ferramenta, o que a tecnologia traz, mas eu quero chamar a atenção também para esse tema de que quando a gente implementa a tecnologia, é muito importante a gente pensar no como. E, enfim, para não aprofundar ainda esses problemas que a gente tem sobre o acesso a essas tecnologias e as discussões sobre como implementar. Eu tenho um artigo que vai ser publicado em breve no Encontro Brasileiro de Administração Pública, que é sobre eu chamo de open source o último cadeado do governo aberto, porque a gente discute no paradigma de governo aberto, a gente discute muito transparência e dados abertos, discute participação, discute integridade, combate à corrupção, mas não discute open source, né, como uma forma importante de aprofundar todos esses outros princípios. Tem experiências no mundo, por exemplo, plataformas de discussão, de participação, de construção de projetos, como o Decidim, né, da Espanha, que já é usado em outros lugares do mundo, ou o Consul, mas o Decidim, por exemplo, ele tem essas camadas de participação. Tem as pessoas que participam lá com projetos e votações, tem as pessoas que participam de um comitê para decidir quais ferramentas, quais funcionalidades podem ser aprimoradas e implementadas, e tem uma terceira camada, que é a discussão, um grupo que se dedica a avançar
na ferramenta open source, avançar nos códigos e distribuir essa participação também no código. Na Open Knowledge a gente tem algumas experiências com relação a isso, né? A gente tem fortalecido muito essa lógica de trabalhar com comunidades distribuídas de tecnologia. Tem uma experiência que incide sobre o Congresso, que é o Serenato de Amor, que já completou 4 anos agora em setembro, e ela pegou numa ferida ali, num calinho muito pequeno, perto de todas as discussões que a gente tem que fazer sobre o orçamento público, sobre as despesas, que é a cota parlamentar, mas essa experiência de construir uma tecnologia de forma distribuída, ela traz muitos outros benefícios e consequências do que a gente só discutir a cota parlamentar propriamente dita, né? Ela traz uma experiência ali de gestão de tecnologia, de formas de distribuir conhecimento. Então, tem uma parte aí uma camada de participação que ela ainda é muito especializada, mas que ela pode ser mais bem distribuída, ela pode ser uma forma de inserir novos atores no processo, e um desdobramento do Serenato de Amor foi o Querido Diário, né, que a gente está agora com uma campanha para conseguir colocar ele de pé, que foi essa demanda das pessoas. Assim, a gente começou lá com o Serenata de Amor a acompanhar os deputados, né, no Congresso Nacional, mas como é que eu faço para acompanhar os vereadores da minha cidade? Como é que eu faço para acompanhar os deputados estaduais do meu estado? E não dá para replicar esse tipo de conhecimento porque a gente não tem informação aberta, padronizada. Então, a experiência de ter um grupo de pessoas grande, né, incidindo nas redes sociais, em diálogo com a instituição Câmara dos Deputados, que aprimorou a abertura desses dados, ela precisaria acontecer aí numa escala muito maior, né? Então, a nossa ideia aí é começar pelos diários oficiais, que é uma fonte de informação, inclusive sobre o legislativo, né? Mas tem o executivo também, para tentar dar escala para essa cobrança, né? Essa cobrança por infraestruturas digitais melhores, dados mais abertos, para que as pessoas consigam discutir ali o que são vários os universos de uso possíveis, né? Os diários oficiais trazem tudo, então organizações de direitos humanos que precisam olhar para publicações específicas que saem sobre segurança pública, tem diversos usos. Então, queria só passar essa mensagem aí sobre a necessidade de a gente democratizar e expandir a noção de participação também nessa infraestrutura digital, como é que a gente distribui mais o conhecimento. Depois a gente pode falar mais no debate, sobre essas experiências específicas, Otávio. Muito obrigado, Fernanda, muito boa fala. Eu achei interessante quando você trouxe a questão que a gente pode pensar um pouquinho mais profundamente no objetivo da tecnologia, no modo como ela é operada, e isso também seria relevante, porque impacta no usuário final, impacta no resultado final, e não simplesmente, muitas vezes a gente vê a tecnologia só como uma ferramenta que pode ser usada por um lado ou por outro, mas o modo como ela é operada, como ela funciona, é importante de ser considerado também. Bem, eu passo a palavra agora para o Cris, para o Cristiano Ferri, e, enfim, agradeço mais uma vez a participação da Fernanda. Cris, é contigo. Obrigado, Otávio. Eu estou com muito amor em relação a você, por ter organizado esse debate, criado esse painel incrível, ao mesmo tempo muito ódio para me deixar por último, não sobrou quase nada para falar depois dessas feras aqui que nós ouvimos. Mas, brincadeiras à parte, cumprimento meus colegas de painel, essas pessoas brilhantes aí que a gente, né, já tem parcerias de pesquisa e de outras coisas, de inovação, já há muitos anos, e cumprimento a todos que estão nos assistindo e também ao Lapim por ter organizado esse painel. Pessoal, eu tenho 27 anos de serviço público na Câmara dos Deputados, boa parte deles trabalhando com gestão de inovação para o parlamento aberto, parlamento digital, tentando fazer essa transformação digital, mas com foco na
na ideia de parlamento aberto, um parlamento mais transparente, mais participativo e etc. E agora eu estou no Centro de Formação e Treinamento da Câmara, que é uma escola de parlamento dentro da Câmara dos Deputados, fazendo uma série de estudos sobre, por exemplo, mandato digital. Eu queria começar, então, a minha fala aí nesses minutinhos aí, falando de uma pesquisa inédita, que é a primeira vez que eu falo publicamente, de um paper, de um artigo que nós mandamos para o evento do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, coordenado aqui pelo nosso querido professor Wilson Gomes, que tem a Cris Freitas também como participante ativa, que fala exatamente de como está o mandato digital na Câmara dos Deputados. E aí eu vou, a partir dessa pesquisa, só vou dar uma palhinha aqui, eu vou fazer uma análise rapidinha, tentando reforçar, inclusive, alguns pontos já colocados aqui. Bom, mas enfim, nós fizemos uma pesquisa aqui com 150 deputados, de 513, a gente organizou uma oficina com gabinetes, com assessores dos deputados, lideranças. Lideranças são aquelas instâncias do partido que tem toda uma assessoria, uma estrutura própria que ajuda os partidos e os parlamentares. E aí o que a gente detectou, né, desses 150 respondentes, né, parlamentares, deputados de 513, de como é que eles usam as redes sociais. E olha só que interessante, 65% desses gabinetes adotam estratégias bem específicas para cada tipo de plataforma. E 35% ainda usam redes sociais daquele velho modelo, não é nem 2.0, 1.0, de mera publicação de eventos e de coisas que estão acontecendo, usando a mesma estratégia para todas as plataformas. Então, 65% adotam estratégias multi-redes, né, usando diferentes tipos de redes com diferentes objetivos, e esses 35%, então, de uma comunicação mais básica, né, mais arroz com feijão. E aqui tem algumas nuances muito interessantes, a gente ainda vai desenvolver essa pesquisa, só uma primeira versão, o foco aqui dessa palhinha que eu estou dando é mais do aspecto quantitativo, a gente vai fazer grupos focais, entrevistas aí, para explorar mais a fundo o que está acontecendo, mas algumas conclusões eu posso compartilhar com vocês. Primeiramente que um foco cada vez maior, principalmente desses 65% aí, da atuação pessoal dos parlamentares, né? O que a gente chama aí na literatura da personalização cada vez mais intensa do mandato e a sua consequente desinstitucionalização, ou seja, os parlamentares estão aos poucos mais descolados do legislativo e do parlamento, eles mais voltados para a política, para as narrativas, para a discussão política nas redes sociais e menos no mandato em si. E o mandato, muitas vezes, sendo usado para, então, como objeto de intensificação dessa comunicação. E também um outro ponto aqui muito interessante, de como a mediação dos algoritmos fortalece essa participação, então, mais atomizada, né, em cima de assuntos muito fortes, muito picantes, e aí o que a gente viu nas oficinas, nessas oficinas que nós demos aqui, por sinal, um agradecimento aí a Maria Carol Lopes e o Fabrício Carbonel, dois super especialistas em gestão de mídias sociais no parlamento, que conduziram essas oficinas, que serviram de análise, de objeto de análise aqui para nós. Que a gente viu que, então, aqueles parlamentares que colocam, coisa que a gente já sabe, né, mas agora a gente tem mais comprovação com dados, aqueles parlamentares que, então, usam temas picantes, né, temas que fortalecem as suas bolhas ideológicas, e fortalece o sistema de polarização da internet, eles têm mais visibilidade, mais viralização nas suas mensagens. E aí coloca em questão um ponto muito importante aqui, que tem a ver com aqueles 35% que não, né, usam as redes de maneira muito suave, que primeiro levanta duas hipóteses muito interessantes para a gente pautar aqui a nossa conversa desses 35%, que não fazem essas mensagens, que não usam a rede, aproveitando desses algoritmos aí que gostam de polêmicas, né?
que, primeiro, a falta de investimento de equipes para esse fim. Então, a gente vê que nesses 65% dos deputados que usam o sistema multiredes, uma profissionalização cada vez maior de profissionais, então, de colocar nos seus gabinetes contratação de profissionais, estrategistas de comunicação, cientistas de dados, profissionais muito importantes para o entendimento dos dados do que está acontecendo nessas redes, né? Quer dizer, cada rede tem uma lógica própria, um conteúdo específico, tem várias métricas de mensuração, e para isso você precisa de equipe, então, por exemplo, de cientistas de dados, que compõem, por exemplo, um estrategista de comunicação, cientistas de dados, especialistas de mídias sociais, designers, né? Então, tudo isso faz com que alguns invistam recursos humanos para esse fim e outros não, né? Porque não acham que isso é importante, não entendem a importância disso, talvez a variável idade faça alguma diferença. E uma outra hipótese que a gente está levantando é que aquele parlamentar muito importante, que é o articulador político, aquele parlamentar, por exemplo, que está ali nos partidos de centro, aquele parlamentar que vai trabalhar como líder ali para viabilizar uma decisão parlamentar, uma decisão legislativa, que a gente sabe que os instrumentos legislativos, do processo legislativo, do regimento, eles ajudam muito as minorias a boicotar o processo de tomada de decisão. Então, é muito importante, isso fortalece o quê? A busca de consenso, a busca de conversa, a busca de negociação. E tem um grupo de parlamentares muito importantes, líderes partidários, os membros da mesa e muitos outros que têm uma atuação voltada para isso, que se sentem, então, de maneira geral, talvez eles estejam nesses 35%, né, que usam as redes de maneira mais moderada, eles amenizam essa sua comunicação estridente, né, que é muito importante para aqueles deputados que querem manter uma conexão eleitoral, essa democracia de contato, né, ficar ali o tempo todo em contato com o seu público. E aí o que a gente vê, indo lá já para aqui o encerramento dessa minha fala, e fazendo aqui umas conclusões sobre essa pesquisa especificamente, é que nós temos aí, então, um fenômeno em crescimento, que pode intensificar já a ideia de democracia de plataformas, né? Eu acho essa expressão muito interessante, quer dizer, uma terceirização dos debates legislativos parlamentares para acontecer em plataformas de redes sociais, né, com as suas diversas nuances e seus impactos, uma intensificação da política em detrimento da política geral, em detrimento da política institucional, da política de tomada de decisão. Então, a gente, de forma geral, eu vejo assim, então, um fenômeno de muita diversidade. Por um lado, e aí tentando, né, responder a sua pergunta final sobre o futuro, Otávio, desse sistema de democracia digital, que tem o parlamento como, né, uma das partes principais aí, a gente vê, então, que, por um lado, podemos ter um cenário negro, um cenário muito, muito estranho, um cenário bizarro, que é a intensificação dessa democracia de plataformas. O parlamento passa a virar uma mera burocracia, as decisões são tomadas em redes e por pequenos grupos de políticos e de influências digitais, e a perda do poder institucional do parlamento. Esse é um caminho possível. Estamos, talvez, indo por aí, nesse momento. E talvez um caminho mais otimista, certamente é um caminho mais otimista, já encerrando aqui a minha fala, é de que essa é só uma fase. O próprio sistema da internet, a gente vê também avanços nesse sentido, e sempre está aberto a novas, né, coisas novas surgindo. Ele vai encontrar formas, está encontrando formas de sempre trazer essa racionalidade, esse poder de racionalização, de colocar todo mundo para discutir e achar o mínimo ponto comum, né, que vai resultar naquela lei que é possível, que isso foi a base da democracia, e que cada vez mais com participação popular, talvez já mais reelaborada e com mais transparência, uma transparência também em outro nível, uma transparência também sobre
a tomada de decisão, e não só essa transparência meramente formal. Então, eu fico por aqui, queria compartilhar com vocês essa palhinha dessa pesquisa, e vamos, no tempo que nos resta aí, aprofundar esse debate. Otávio. Muitíssimo obrigado, Cris. Achei bem curioso essa análise que você fez das democracias, de plataformas, né? Democracia de plataformas, essa foi a expressão que você usou. E como que a política, os políticos, eles têm passado por essa espécie de desinstitucionalização, né? Uma desvinculação em si do procedimento, mas ligado mais à figura, à atuação política deles no parlamento. Mas, de qualquer forma, a gente está recebendo várias perguntas aqui. Eu vou passar agora, então, para a parte das questões, e vai funcionar assim. Eu selecionei algumas perguntas, eu vou passando a palavra para vocês na mesma ordem que vocês começaram a falar. Sintam à vontade para responder as perguntas, os comentários, e também, se quiserem comentar as falas uns dos outros, a gente tem também espaço para isso. É pouco tempo, mas fica a cargo de vocês. E aí eu trago a primeira questão para a professora Cristiana, trazida deixa eu até pegar aqui, pelo Octavio Vernet e pelo Marco Aurélio. Eu juntei duas perguntas. O Marco Aurélio, ele trouxe um dado de que saiu recentemente uma pesquisa em que, segundo a qual 54% da população mundial vive em alguma forma de autocracia, né? 92 países. E aí o Octavio pergunta justamente se o uso de tecnologias digitais pelos atores políticos ele pode legitimar a concentração do poder de agenda de questões políticas nas instituições parlamentares, né? Se essas ferramentas elas podem ser usadas para justamente concentrar o poder, né? E aí, professora, a senhora consegue... Sim, estou voltando. Você está aqui em Brasília, Otávio? Aqui está caindo um temporal, não sei se vocês vão me ouvir. Está relampejando aqui também do lado, estou aqui em Brasília. Olha, em toda a história aqui em Brasília, eu nunca vi uma chuva dessas 21 de setembro. Mas, então, vamos lá. Não chegarão, mas estou esperando. Eu estou acompanhando aqui as perguntas, super legais, todas elas, assim, que gostaria de poder ter tempo para responder a todas. Essa do Alexandre é muito legal, né, também. Então, eu vou tentar meio que responder a dele junto com as outras. Tem uma também aqui do Rogério, né, que pergunta se no Brasil não houve uma manipulação dos meios digitais, que eu acho que é uma coisa que alguém falou que era retórico, mas eu acho que é importante colocar, né, e que também toca um pouco essa questão da legitimação da concentração do poder. Eu acho que, talvez, por a gente ter tido, no início da internet, esse ideal democrático associado a ela, né, a gente tenha ficado um pouco com uma ideia um pouco utópica do que é a internet, de quais seriam as suas possibilidades no mundo, né? Então, o que eu sugiro é que a gente pense na internet como um outro meio comunicacional, assim como a TV, o rádio, antigamente também, né? E, na verdade, são recursos, são instrumentos, meios, que vão ser usados tanto para a democracia quanto para você sustentar regimes autocráticos, né? Essa pesquisa é bem interessante, que alguém citou, que eu agora não sei exatamente o nome, o relatório, eu já até acessei aqui, bem legal, que mostra esse aumento dos sistemas autocráticos, né? Mais de 90 países hoje, a gente pode considerar que estão dentro desse tipo de regime que é o oposto da democracia, praticamente, né? E aí, o que eu acho é que, assim como, né, existem semelhanças, ou seja, o que acontece com a internet hoje, com essa manipulação dos recursos tecnológicos digitais para a concentração de poder, sem dúvida acontece também para a promoção da democracia, e a questão é, qual é a diferença hoje, né? Então, quem acompanha todo mundo aqui, com certeza, né, é especialista na área, no campo, e sabe que as estratégias hoje, e essa é a grande diferença e o grande perigo, é que as estratégias hoje são completamente novas. E quando a gente fala de governança algorítmica, a gente está falando de estratégias ainda pouco conhecidas, que a gente ainda não definiu institucionalmente, democraticamente, como, por exemplo, auditar.
os algoritmos, né? Que tem uma outra também muito legal aqui, que pergunta como resolver o paradoxo algoritmos e democracia e justiça. Se essa é a pergunta que todo mundo gostaria de responder hoje, mas é isso. Como é que você audita algoritmos? Como é que a gente tem certeza de que um determinado resultado num processo político, seja no Brexit, seja numa eleição, como é que a gente pode ter certeza, com fatos comprováveis, de que aquele resultado foi em função de uma manipulação algorítmica, né? É isso que talvez seja um dos caminhos super essenciais hoje da gente pensar, para a gente tentar fortalecer a democracia nesse sentido hoje. Então, as estratégias são novas, elas são pouco rastreáveis, né? Atuam, isso é muito importante, elas atuam na modulação dos comportamentos que vão depois modular as políticas, seja no poder legislativo, seja em outro poder, né? Executivo, etc. Então, a questão é essa, é a gente conhecer melhor o que é essa governança algorítmica, como esse processo de reprodução de poderes estabelecidos, como elas acontecem, como se dão esses processos, e quais seriam as nossas alternativas para manter a democracia viva nesse contexto. Eu acho que é isso, você não me deu limite, eu fui falando, tá? Não, tá ótimo, muito obrigado, professora, acho que a senhora tocou numa questão muito importante, e aí eu aproveito para trazer um outro comentário, uma outra pergunta da Bia Martins para o professor Wilson, mas fique à vontade para responder, e acho que tem uma certa continuidade nessas questões também. Professor, a Bia pergunta assim, que tipo de iniciativas de comunicação digital poderiam fortalecer a democracia? Né? O senhor está conseguindo... Pronto. Iniciativas? Tantas, tem uma par de iniciativas que são importantes para fortalecer a democracia. O Brasil mesmo teve muitos projetos interessantes, seja do governo, a Câmara dos Deputados teve iniciativas muito interessantes, inclusive pioneiras, para desenvolver a participação, para o Marco Civil da Internet, por exemplo, forma de legislação que contou com participação online, foi um desses exemplos muito interessantes, entra em qualquer benchmark aí de ideias interessantes, de ideias bem-sucedidas. Eu lembro também do tempo da gestão do Tasso Genro, no Rio Grande do Sul, do gabinete digital lá, que era dirigido pelo Vinícius Vulto, teve muitos projetos muito legais. Tem projetos de orçamento digital, um pouco esteve na moda no Brasil aí há uns 10 anos, e que teve em Porto Alegre, naturalmente, tinha da prefeitura, tinha do governo do estado, mas teve também nos outros lugares aí. Muitas iniciativas da sociedade de participação, criado por think tanks, por ONGs, né? As iniciativas de transparência digital, tem um monte de projeto de transparência digital feito pelo terceiro setor, por exemplo, no Brasil. Em suma, você pode pensar qualquer setor no âmbito da democracia digital, participação qualificada como deliberação pública, sei lá, petições eletrônicas, consultas populares, ou transparências, formas de transparência. Depois de transparência, um tema que engatou com isso, o tema do governo aberto, dos dados abertos governamentais, o uso de dados abertos governamentais. Tem um exemplo aqui, né? Foi apresentado, que é um exemplo bem sucedido, o Serenato do Amor, por exemplo, uma ótima iniciativa da sociedade para produzir mais democracia por meio digital, né? Além do próprio espaço, o próprio fato, que não é iniciativa, mas é um fato social de uma esfera pública largada, em que o cidadão tem maior capacidade de interagir com o representante, né, de formular suas questões, de fazer indagações, de provocar os constrangimentos, os democráticos, né? Cancelamento, linchamento, nós não gostamos. Mas a democracia tem constrangimento, é um sistema de constrangimentos já tematizado por Bentham, né? A transparência produz constrangimento. Essas formas todas são muito interessantes digitalmente. Não poderia pensar o estágio da democracia que nós encontramos hoje sem tecnologias digitais. E até para ficar no âmbito das coisas que são sem exatamente projetos, mas são fatos, são usos sociais. E projetos têm os usos sociais, por exemplo, né? Imagina que seria hoje questões relacionadas à violência policial sem uma câmera que filma, posta e publica, né? Ou episódio de racismo, né? de xenofobia, de machismo.
né, são todos denunciados muito facilmente através de dispositivos disso. Os dispositivos, os aplicativos, os materiais podem ser usados para produzir muita democracia, mas também podem ser usados para o contrário. Essa é a questão. É isso. Espero ter respondido, Otávio. Respondeu sim, professor. Foi ótimo. Obrigado pela fala. Eu passo agora uma outra pergunta para o Luiz, né, junto duas perguntas aqui, na verdade. Uma delas é sobre uma questão até técnica, né? Você tinha mencionado na sua fala que essas ferramentas elas têm que ser abrangentes o suficiente para, enfim, serem acessíveis para toda a população. E aí a Anderleia Cabreira pergunta sobre a questão da impessoalidade, se isso não seria importante nessas tecnologias. E uma outra pergunta que eu tenho também, pessoal, seria você que trabalha com essa parte mais do setor privado, mas interagindo ao mesmo tempo com o setor público, você sente alguma resistência em iniciativas que eventualmente possam trazer mais uma interação maior entre o setor público e o privado, de modo que essas ferramentas possam ser implementadas no parlamento? Então essas duas questões aí. Obrigado, Otávio, pelas perguntas. Eu vi uma série de perguntas interessantes ali também. Eu vou me ater a essas que você trouxe em virtude do tempo. Eu acho que excelentes considerações também da professora Cristiane e também do professor Wilson. Otávio, a primeira coisa que eu trago, eu introduzi isso na minha fala, a gente precisa pensar na arquitetura da plataforma. A gente não pode, ou não seria razoável pensarmos, por exemplo, numa casa legislativa fazendo uso de ferramentas que foram desenvolvidas com outro propósito. Então, a tecnologia que nós usamos no nosso dia a dia, na nossa atividade, seja profissional ou pessoal, não necessariamente vai atender às demandas de um processo democrático, processo legislativo. E aí é importante a gente reconhecer um trabalho fundamental que é feito aqui pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados, inclusive, pela diretora de tecnologia, Patrícia Almeida, ali pelo Sebastião Neiva também, pelo Rodolfo Vaz, buscando o desenvolvimento dessas plataformas e a colaboração com outros parlamentos através da IPU. E no Senado Federal, a gente olhar com carinho, inclusive um colega mencionou o programa Interleges, a gente olhar para o programa Interleges, que hoje atua com um número muito considerável de assembleias e câmaras municipais. Salvo engano, eu não estou com esse dado na mão agora, das 5.568 câmaras municipais, cerca de 800 delas, eu de fato não tenho o número exato, mas é mais ou menos nesse patamar, 800 delas utilizam um template de site do programa Interleges. E a gente pensa, será que essas casas teriam condições técnicas, financeiras, de pessoal, de desenvolver uma plataforma de transparência passiva por conta própria? A gente não sabe, mas é muito importante a gente pensar na arquitetura dessas soluções, esses hubs de colaboração. Aqui o Cris representa um outro grande hub, a Fernanda também, a Cristiane, o professor Wilson. Como que essa rede pode agir como um ecossistema e, de fato, a gente compartilhar as melhores experiências. Eu costumo dizer que a Casa Legislativa, quando ela erra no processo de inovação, de tentar desenvolver uma ferramenta para solucionar aquele problema de transparência ou de falta de participação, as demais não precisam errar de novo. Elas podem aprender com aquele primeiro erro e fazer um copia e cola mesmo. Copia, cola e adapta para a sua realidade. E assim a gente vai acumulando conhecimento. Mas, infelizmente, hoje o que a gente ainda vê na esfera subnacional, Otávio, são os mesmos erros cometidos de novo, inclusive nas mesmas casas. Porque ainda não existe, em algumas casas legislativas subnacionais, uma perenidade daquele conhecimento. Então, você tem uma nova eleição para a mesa diretora, você tem a troca de alguns membros-chave ali na equipe da casa, aquele conhecimento se perde. E a casa tem que começar tudo de novo. Então, são essas minhas considerações, eu fico à disposição, não vou tomar muito do tempo para participar do debate com os colegas. Não, perfeito, foi excelente, acho que esse ponto é fundamental. Como é que a gente pode fazer para tornar essas boas práticas, né, mais perenes, mais aplicáveis, mais duráveis em toda a experiência legislativa brasileira? Muito obrigado, Luiz. E eu passo agora a palavra para a Fernanda, só os raios aqui, está começando a chover. Fernanda, entrando um pouquinho também nos tópicos que o Luiz acabou de mencionar, o Erison perguntou o seguinte: o
programa Interleges não seria a melhor instituição para oferecer esse apoio e ferramentas às câmaras municipais de menor estrutura, né? Ele fez essa pergunta durante a sua fala. E também, se você pudesse falar um pouquinho das próprias iniciativas do Open Knowledge, que tem a ver com as discussões, e é isso. Pode falar. Muito legal, Otávio. Bom, de fato, né, isso era disso que eu estava falando, sobre compartilhamento de ferramentas. O Luiz já trouxe a fala sobre o Interlege, sobre a importância. O que eu quero dizer é que eu não sei o quanto que a gente está, em termos de investimento, em termos de prioridades que estão sendo dadas ali, se o programa está realmente tendo a atenção que tinha há alguns anos atrás. E um outro item que eu gostaria de colocar ali é que existem formas de ampliar uma comunidade. Quando a gente trabalha com open source, com códigos abertos, existe toda uma discussão e técnicas e metodologias para construir uma comunidade em torno daquela iniciativa. E o que a gente precisa é construir, para além dos técnicos, das pessoas que constroem isso dentro das casas legislativas ou dos governos, a gente precisa construir uma comunidade no entorno dessas iniciativas, como o Luiz falou, um ecossistema, mas tem formas de engajar, né? Na Open Knowledge, a gente criou um programa chamado Embaixadoras de Inovação Cívica, pessoas embaixadoras de inovação cívica, já são mais de 100 pessoas, em quase todos os estados brasileiros, né, por todo o território, que são pessoas que se apropriam das tecnologias open source que a gente está fazendo. Isso veio muito da demanda, por exemplo, de como levar o Serenata de Amor para os contextos locais, e a partir da experiência local, a partir das suas redes locais. Então, a gente tinha um plano, né, nesse ano de fazer o que a gente chama de sprints, que são pequenas oficinas e esforços concentrados e colaborativos para as pessoas aprenderem a mexer no código. A gente tem feito, desculpa, a gente tem feito isso de forma online agora, por causa da pandemia, mas existem essas possibilidades, né, de engajar as pessoas e de democratizar também o acesso ao conhecimento sobre as ferramentas, graças à cultura open source, graças a essa forma de tornar os códigos disponíveis, e os benefícios vão além de você ter uma comunidade engajada. Isso resolve, por exemplo, o que o Luiz falou sobre a descontinuidade das gestões, né? Se a gente tem uma comunidade para além do público, do servidor técnico interno, a gente tem pessoas que vão querer manter aquela ferramenta funcionando independente da mudança. Isso eu já tive experiências no executivo, de como é importante nas mudanças de gestão a gente ter um ecossistema funcionando para garantir continuidades. E tem também outras ferramentas, a gente tem o perfil político, que mostra o perfil dos candidatos e que está sendo refeito, redesenhado agora para 2020, o Parlametria. Então, essas mais de 100 pessoas pelo Brasil estão se apropriando dessas ferramentas e repensando essas ferramentas nos seus contextos locais. E talvez a mais importante dessas todas que eu falei, e acho que é um marco para a gente também, é o Querido Diário, porque ele está mobilizando uma grande comunidade que a gente não teria como fazer sozinho, e os governos também não têm como fazer esse tipo de coisa sozinhos. A gente está mostrando o valor dos dados que existem dentro dos diários oficiais, né? Que se você pega um diário oficial de 1888 e um diário oficial de hoje, eles têm exatamente a mesma diagramação, o mesmo estilo de colocar informação lá, ou seja, as pessoas pouco conseguem se apropriar e ler. Então, é uma forma uma arquitetura distribuída de resgatar esse conhecimento, essa abertura de dados, colocar à disposição do público. Então, é tanto a questão do objeto, dados abertos, quanto a forma de fazer, que é colaborativa, é aberta, que também precisa ser mais apropriada pelos governos e mais reproduzida. Não, com certeza, eu acho as iniciativas de vocês sensacionais e têm se destacado bastante aí como alguns projetos que realmente têm contribuído para aprofundar a nossa democracia. Bem, nosso tempo está acabando, mas vou passar uma última pergunta para o professor
o Cris, né? Que acaba sendo professor também. Cris, como que o Gilberto Davi traz uma pergunta aqui que tem a ver com o paradoxo algoritmos, democracia e justiça. Né? Ele pergunta, como a sociedade pode ter a transparência e o poder de auditar os algoritmos usados? Existe possibilidade de auditar hoje? Né? Como que os cidadãos podem auditar esses algoritmos que controlam a democracia e a justiça? Você que tem experiência nessa área aí, o que você me disse? Pois é, Otávio, eu tive que improvisar aqui, porque acabou de acontecer um negócio muito legal, acabou a luz por questão de chuva em Brasília, estava 4 meses sem chover, e eu comemorei essa queda de luz, mas consegui voltar aqui no celular usando 4G. Bom, essa questão aí é uma das questões mais importantes, né, como auditar os algoritmos, e a gente vê nos documentários, nos estudos, que muitas vezes as próprias empresas, né, e vamos falar de 2 coisas, que é os algoritmos das plataformas de redes sociais, Facebook, Twitter, etc., muitas vezes nem as próprias empresas entendem direito seus algoritmos, tá? A suspeita, né, de que são tão complexos, envolve tantos dados, com tantas coisas, com tantos efeitos ainda sendo estimulados por robôs, por inteligência artificial, que acaba virando aí um bicho de 7 cabeças. Então esse grande desafio. Por outro, eu acho que uma solução para isso também, que a gente não pode deixar, e eu quero reforçar um ponto aqui que tem a ver com essa discussão, a Fernanda colocou muito isso, para a gente fortalecer esses mecanismos, essas ferramentas institucionais /cívicas, né, que nós temos, que depende de nós, que não depende de uma grande empresa, seja do Vale do Silício, seja da China. Né? Quer dizer, que nós fortalecemos essas ferramentas e processos de participação institucionais, como é a democracia, a cidadania e muitos outros também da sociedade civil, a partir de um modelo de desenvolvimento aberto, colaborativo, open source, como tem sido da democracia da Câmara dos Deputados. A gente sempre trabalhou com essa lógica de desenvolvimento aberto. O código está disponível nessa rede social de compartilhamento de código que se chama GitHub. Né? Houve aí uma parceria com o Interleges, né, que faz essa política de desenvolvimento legislativo. Isso é muito legal, isso é inédito, né? Isso praticamente no mundo não há algo similar. Então, eu acho que com a participação da sociedade, por que não, de empresas também, né, principalmente pequenas empresas, GovTechs, né, voltados para isso, essas LegTechs, por exemplo, e com um modelo de abertura, eu acho que a gente pode desenvolver aí códigos que sejam auditáveis em si, que sejam de amplo conhecimento, e que todo mundo pode apontar, olha, o código está direcionando para determinado grupo de interesse, favorecendo determinado grupo de interesse. Vamos mudar isso aqui, vamos mudar esse desenho de participação que está embutido nesse algoritmo. Né? Do que, agora, trabalhar a regulamentação dos códigos de plataformas de rede social, quando aplicado à política, isso é tão difícil, é uma guerra tão insana, é um processo de implementação disso, sei lá como é que vai ser, né? Então, eu acho que nós temos um grande desafio aí nesse sentido. Com certeza, acho que ouvir quem está envolvido diretamente nesse processo é muito interessante. E, bem, eu acabei de saber que a produção aqui, né, acabou de me dizer que a gente tem mais alguns minutinhos, então eu vou aproveitar, vou pedir para cada um dos convidados fazer uma fala final com suas considerações finais em 1 minuto. Então, e aí a gente encerra, o tempo já está avançado, mas como começou um pouquinho mais tarde, eles deram esse tempo a mais para nós. Então, professora, a senhora, você consegue estar conectada aí? Sim. Professora Cris. Opa. Considerações finais, o que a senhora coloca aí para a gente? Eu acho que pessoalmente fiquei muito feliz de estar aqui nessa mesa. Eu, particularmente, fiquei muito contente assim, de ver a garra da galera que está lá na ponta, o Luiz, né, com o Bússola Tech, a Fernanda, na Open Knowledge Brasil. Eu acho muito legal, é isso aí, assim, fortalecer esse ecossistema é fundamental. E é isso, a gente tem que continuar trabalhando e acreditando que a democracia e as instituições democráticas, como bem o Wilson falou, né, não se trata de um
conceito abstrato, mas se trata de instituições democráticas, de valores democráticos, então é importante que a gente fortaleça esse ecossistema para que o movimento, nesse sentido, continue, né, de fortalecimento da democracia. No mais, muito obrigada, Otávio, foi uma mesa excelente, gostei muito de estar aqui, espero encontrar vocês em outras ocasiões. Obrigada. Obrigado, professora, muito bom. Professor Wilson, qual é a sua mensagem final para esse painel? Minha mensagem final é agradecimento, mantenham-se seguros na chuva em Brasília, certo? E na pandemia. E foi um prazer conhecê-los aqui, os que eu não conhecia, as pessoas estão trabalhando em projetos muito interessantes, e é sempre uma honra estar com Cris e Cris. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, imagina, a honra é minha, Wilson. É legal de ver como boa parte de você já se conhecia, esse grupo de pessoas que pesquisa, que estuda, que trabalha, que se dedica a esse tema, é bem unido aqui no Brasil. Luiz, suas palavras finais. Pronto. Obrigado, Otávio. Gostaria de agradecer a você, a Glenda, a toda a organização dessa mesa de debate, uma mesa de debate muito qualificada. Foi um prazer reencontrar a professora Cristiane, o Cris Ferri, a Fernanda. É um prazer conhecer o professor Wilson hoje. Certamente vou procurar um pouco mais sobre o seu trabalho. E acho que a mensagem final que eu deixo, Otávio, é a gente pensar de uma forma ecossistêmica, como a gente vem falando ao longo desse debate de hoje. Eu acho que foi muito salutar vocês terem escolhido um representante de cada área de desenvolvimento, e é só com a união de todos esses esforços que a gente vai conseguir pensar um legislativo mais digital, mais efetivo, mais democrático, mais participativo e mais transparente. Então, eu saúdo a organização do evento e fico à disposição. Obrigado. Com certeza, eu que agradeço, a gente que agradece. Fernanda, contigo. Legal, muito obrigada, Otávio, pela mediação, Glenda, e pela organização, enfim, foi um prazer. Eu queria reforçar essa dimensão política, então, da infraestrutura digital. Não é à toa que o assunto algoritmos acabou permeando aqui também, porque agora ele surge com mais força, a gente precisa de transparência também nessa camada sobre como as tecnologias são construídas, quais são os algoritmos, e não é só código aberto, né? Quando a gente fala de algoritmos transparentes ou accountables, né? Que a gente tem essa accountability dos algoritmos, a gente está falando de transparência dos objetivos, transparência dos dados de entrada, dos dados de saída. Então, tudo isso está na infraestrutura digital, tudo isso é uma camada que não pode ficar opaca. A gente tem que ter muita clareza que para a gente seguir avançando na democracia, a gente vai ter que se apropriar cada vez mais dessa infraestrutura e não deixá-la como um produto ou serviço prestado por empresas que a gente não tem conhecimento sobre ela, né, que é só uma ferramenta, só um meio. Então, queria parabenizar vocês pela organização e seguir acompanhando o fórum, que é sempre um excelente momento de se atualizar sobre esses assuntos. Perfeito, obrigado, Fernanda. A gente que agradece a sua participação, suas contribuições. E, por último, mas não menos importante, Cris, quais são as suas últimas palavras aí? Últimas palavras, não, as suas considerações finais sobre esse tema? E para a gente encerrar com chave de ouro. Legal, Otávio, queria te parabenizar aí pela moderação, pela organização, a Glenda também. Fazer uma saudação aos queridos colegas aqui desse painel, né, figuras ilustres, parabéns por conseguir botar esse time aí. Pena que a gente não tem mais 15 horas para continuar falando desses assuntos, mas acho que um ponto importante sim, que eu queria frisar nesse final, tem muito a ver com, a gente falou muito de legislativo e etc., eu acho que a gente tem que começar a pensar agora em transformação digital e não em mera digitalização, que foi o que praticamente a gente viu. A gente quebrou o galho, digitalizou alguns parlamentos, viabilizou uma parte das sessões do trabalho legislativo. Isso está sendo muitas vezes chamado de transformação digital. Ao meu ver, não é. A gente tem que aproveitar as facilidades dessas ferramentas digitais sem esquecer das ferramentas analógicas,
temos um país muito analógico, então telefone ainda vai ser importante, uma forma do cidadão se conectar com o parlamento, mas será que a gente não pode agora, depois, né, não agora, mas passada a pandemia com mais calma, discutir como modernizar esse processo legislativo, atualizar ele para o século XXI, que decisões nós podemos colocar de maneira digital, que dê ao parlamentar mais chances dele participar, inclusive, que ele não tem no dia a dia, né, que algumas decisões podem ser assíncronas, não precisa estar todo mundo ao mesmo tempo, né, que facilite a atuação parlamentar e a atuação também do cidadão. Então, se a gente criar novos processos de transformação digital, aumentando o poder de participação do parlamentar e da participação da sociedade, que implica, obviamente, muito mais transparência que nós temos hoje, eu acho que nós vamos poder, então, realmente chegar nesse parlamento do século XXI, que eu acho que ele ainda está bem longe de ser realmente implementado. No mais, uma saudação a todos que estão assistindo aqui, e a gente continua acompanhando esse maravilhoso evento. Agradeço muito, Cris, sua fala. Eu acho que um ponto importantíssimo nessa questão da transformação digital e da própria democracia digital mesmo é a inclusão digital. Se não me engano, a pesquisa mais recente do NIC-BR diz que 1/3 da população brasileira, quase 27%, ainda não tem acesso à internet. Então, para que a gente alcance essa participação popular tão desejada, a gente precisa fazer com que essas pessoas participem também, consigam participar pela internet, pelas ferramentas. Bem, eu queria, em nome do Lapin, em nome da Conexão Malunga, agradecer a participação de todos vocês. E, enfim, foi um evento muito rico, muito produtivo. A gente conseguiu tirar vários pontos importantes e endereçar as questões mais fundamentais. Eu lembro também que a gente vai ter, se eu não me engano, até o mês que vem, um relatório desse evento disponibilizado no site do fórum e com as principais considerações, com os principais pontos. Então, queria agradecer mais uma vez, foi muito bom a participação, obrigado por terem aceitado esse convite e vamos continuar aí acompanhando o fórum da internet. Muito obrigado, pessoal. É isso.